Olá, boa noite a todos. Hoje o tema é toxicodependência e que impacto é que a toxicodependência terá no espírito. E eu confesso que este tema, a preparação da palestra, mexeu muito comigo, porque, enfim, fez-me virar um bocadinho ao espelho. Eu não sou toxicodependente, felizmente, ou pelo menos não sou toxicodependente da forma como a maioria de nós associa à toxicodependência, mas aí já lá chegamos. E então eu gostaria de começar a palestra, porque eventualmente pode haver alguém que não esteja ao corrente. A toxicodependência é uma doença. Ok? E tal e qual, como se eu tiver diabetes ou outra doença qualquer, as pessoas não me vão apontar o dedo, nós não vamos apontar o dedo a um toxicodependente. Podem argumentar, mas o toxicodependente foi por vontade dele que começou a consumir. Está bem, mas calma, é bastante mais complexo do que isso. Então, normalmente nós, quando falamos em toxicodependência, associamos a vício, ou seja, a pessoa está agarrada a algo, neste caso a um tóxico, e é um vício do qual não se consegue libertar, ou será difícil de se libertar. Não é impossível, obviamente, e felizmente temos muitos exemplos. E então, já que é um vício e nós somos tão bons a apontar o dedo para os outros, e tal, eles são toxicodependentes, não tiveram juízo nenhum, vamos se calhar começar por falar de outros vícios, antes de entrar na toxicodependência propriamente dita. E então, que outros vícios é que será? Será que nestes vícios nós caímos em algum deles? Se calhar eu até caio em mais do que um, que são os vícios morais. Então, os vícios morais estão descritos no Livro dos Espíritos e, muito rapidamente, temos o orgulho e o egoísmo, que ninguém aqui tem, de certeza. E o egoísmo é muito egocêntrico, lá está, é tudo eu, e depois, se houver espaço, os outros, não é? E depois é tudo muito à volta do eu sei, eu quero, eu mando, eu preciso, e nunca, não se vê mais para além do nosso umbigo. E no capítulo 12, no ponto 3 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec, num comentário, após a pergunta 917, escreveu uma coisa muito importante, muito interessante, que é: o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. E só isto dá logo que pensar. Portanto, o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se ele deseja assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. E isto faz-nos pensar um bocadito. Quanto ao orgulho, o orgulho podemos dizer que é o oposto do amor, e também é o oposto da humildade. E acho que todos nós já tivemos aí pedacinhos de orgulho, mais ou menos, não é? Só que depois isto gera um problema, que é, vamos imaginar, se eu tiver 100% de saudades de uma pessoa, que deixei de falar por qualquer motivo, e depois tiver 110% de orgulho, já está. Ou então o meu orgulho mais o seu orgulho, ninguém se fala. E depois, às vezes, por uma ninharia, começamos a criar uma bola de neve e depois às vezes já nem nos lembramos porque é que não falamos com aquela pessoa. Aquilo depois já passou para um segundo plano. Nós somos muito distraídos connosco próprios para nos domarmos e vermos o que é que tem real importância. E depois, em vez de fazermos como o bambu, que quando veio o vento aquilo faz assim, dobra um bocadinho, nós não. Mais vale, como é que é aquele ditado? Mais vale quebrar que torcer. Pumba. É tudo a semar contra nós, porque não mais nada. A avareza. E atenção que, ainda por cima, nos tempos que correm,
Obviamente é bom ser precavido e tentar, cada vez é mais difícil, não é? Mas tentar ter alguma coisa de parte, ir juntando algumas migalhas, porque nós não sabemos o dia da manhã e depois pode ser preciso algum tratamento médico, alguma emergência que ocorra. Mas não é isso que nós estamos aqui a falar, estamos a falar de pessoas que de facto vivem para o dinheiro e às vezes até parece não, às vezes é mesmo, até se privam de coisas e vivem mal para acumular, e depois aquilo nem tem nada de útil onde seja aplicado. E então tornam-se escravos do dinheiro, ou então as pessoas que são, penso que isto não tem tradução para português, mas que os americanos costumam chamar o workaholic, que é o viciado no trabalho, para juntar, e às vezes não é para juntar, é para fugir a outros problemas. E então foca-se muito no trabalho e para ver se junta dinheiro. Eu, por exemplo, se alguma vez me sair o Euromilhões, não vou fazer como o tio Patinhas, não faz sentido, não é? Estar ali uma caixa forte cheia de moedas, Deus me livre. No livro dos Espíritos... mas não era isso que eu queria dizer, era... Mas nós, quando falamos em avareza, temos o costume sempre de levar para o lado do dinheiro, ou do ouro, ou dos bens materiais. Mas não é só isso, nós também conseguimos ser avarentos com outras coisas. Por exemplo, o conhecimento. Quantas vezes é que já não aconteceu, espero que poucas, mas se calhar já aconteceu uma ou duas vezes com qualquer um de nós escondermos que somos espíritas por algum motivo, porque eu antes tinha muita vergonha, agora já não tenho vergonha nenhuma, porque depois parece mal e depois a pessoa não sabe o que é espiritismo e fica a pensar que sou bruxo e esse tipo de pensamentos tolos. E então o que é que estamos a fazer? Estamos a pôr a luz debaixo do alqueire e depois não estamos a passar a informação, fazemos de contas que não vemos, não ouvimos, não sabemos, e isso pode ser útil a terceiros. Quantas vezes é que já não aconteceu estarmos numa conversa... Eu não escondo que sou espírita, embora não ande aí com cartaz a dizer que sou espírita, quando acontece, sei lá, no qual trabalho ou em algum sítio, vir à baila este tipo de tema, eu costumo sempre, dar lá uma opiniãozita, né? A dizer, atenção, que isso que estás a dizer não tem nada a ver com o espiritismo. E depois, mas como é que sabes? É que eu sou espírita. E depois as pessoas ficam assim, coitado. Mas depois lá percebem que se calhar aquilo que eles julgam que é espiritismo não é. E isso pode fazer muita falta. Também é um tipo de avareza com o qual temos que lutar. A preguiça. Isto... Nós já passámos esta fase da evolução, não é? O raio do despertador, roga-lhes muitas pragas. Obviamente o descanso faz falta, mas não é isso que estamos a falar. Estamos a falar de coisas extremas. E então depois, aplicado aqui ao espiritismo, por exemplo, eu conheço algumas pessoas, não é só uma, que aparentemente têm a mesma vontade de aprender mais sobre espiritismo, só que depois sozinhos ou sozinhas, estar a ler e depois não ter ninguém a quem perguntar e tal, é mais difícil. Não quer dizer que não avancem, mas não têm ninguém para trocar ideias. E eu muitas vezes digo, mas o curso de espiritismo tens online, tens nas Caldas da Rainha, tens aqui, tens ali, tens acolá, e depois não, parece que estão à espera que o conhecimento te vá ter com elas a casa, vai lá bater à porta. As pessoas têm que se deslocar, neste caso a Associação Espírita, para conseguir trocar conhecimentos, conhecer outras pessoas, ver outros pontos de vista, e assim conseguimos andar todos mais rápidos, mais depressa. A mesma coisa com as palestras. Por exemplo, aquilo que o Lucas disse há pouco, eu vou só estar a brincar, obviamente, mas quando é uma vez sem exemplo, mas quantas pessoas, se calhar, em vez de hoje, por acaso é o Porto-Benfica, ou Benfica-Porto, não é? Mas quantas vezes é que há pessoas que não vêm consecutivamente porque há sempre outra coisa qualquer melhor para fazer? E o mesmo se aplica a ler e até a ter uma simples oração. Não é preciso uma pessoa pôr os joelhos para orar. Isto é só figurativo. Mas, como já tem sido dito aqui bastantes vezes, nós perdemos, e bem, não é perder, nós ocupamos muito tempo diário a cuidar do nosso corpo, e bem, a lavar os dentes, a ter cuidado com a alimentação, a beber água, o que seja, a ter cuidado com o sono, e depois do espírito não cuidamos, passou a ser secundário e vai na volta. Daqui a uns tempos o corpo deixa de ser útil e o espírito é que continua. E então temos que nos ligar mais em conhecimento, em orar, em religar-nos com o lado de lá da vida.
a vaidade. Vamos ver. Eu hoje, por exemplo, lá está, mais uma vez, estamos a falar de extremos. Eu hoje estava com uma barba que metia medo ao susto e eu pensei, não vou dar uma palestra nestas condições. E então lá fui fazer a barba, mas não é disso que estamos a falar. Estamos a falar, por exemplo, e eu já apanhei alguns casos destes. Eu já passei, às vezes, por empresas em que, não quer dizer que seja obrigatório, mas na ocupação que eu tenho, calhou, muitas pessoas com quem eu falo têm, porque tem mesmo que ser, têm muita escolaridade. E algumas, e é curioso que isto vê-se mais cá em Portugal, aquilo parece que atiram aquilo para cima de nós, pomba. Eu tenho não sei quantos anos de escola, e normalmente depois fico sempre calado, não vale a pena estar a entrar a fazer concorrência. Mas, por exemplo, eu agora trabalho numa empresa em que, pronto, somos das maiores empresas do mundo. E trabalho com pessoas que eu até me sinto pequenino e não há nada disto. Não sei, parece que nós aqui em Portugal temos o chip meio estragado. Não pode ser. Porquê que teve a idade da escolaridade? Tivemos essa sorte de conseguir estudar. Houve uma pessoa que me marcou muito quando eu era mais novo, foi praticamente um segundo pai para mim, e atenção, eu adoro o meu pai, ele não substituiu o meu pai, mas é um grande amigo e como tinha uma diferença de idade grande, eu quase que é o segundo pai, que quando eu houve ali uma altura, no final do secundário, que eu decidi dar um desgosto aos meus pais, e então disse que não queria estudar mais, larguei a escola e fui trabalhar. E ainda mantive assim, sem estudar, uns anos, até que depois ganhei uma bolsa de estudo e aí depois percebi-me que gostava de estudar e foi tudo seguido até a concluir a faculdade. Mas uma das pessoas que me influenciou foi este meu amigo, que me costumava dizer o seguinte: a mim pouco me importa que tu sejas engenheiro, médico, jogador de bola, pessoa da limpeza, varredor de rua, um operário fabril, é-me indiferente. Agora, o que tens que ser é bom profissionalmente naquilo que fazes. E nós, muitas vezes, ligamos mais aos títulos. Eu sou a pessoa de X na empresa, tu vai à bala da empresa, mas pode ser aplicado em qualquer coisa, do que em sermos bons, vaidosos com o nosso trabalho. Olha, aqui está uma coisa com que eu sofri muito ao longo de vários anos, felizmente estou quase curado, que é a culpa. A culpa é um desperdício tremendo, porque as neiras todos nós fazemos, só que depois nós ficarmos agarrados à asneira que nós fizemos é como andar a fazer coleção de calhaus e colocando na mochila, e vamos ficando cada vez mais pesados. Nós termos a consciência que fizemos algo errado é bom, porque para nós corrigirmos, se for possível, se não for possível, olha, para tentarmos melhorar e para não repetirmos a mesma asneira. Agora, andar a perder tempo com culpa, isso não leva a lado nenhum. Foi, não foi? Foi, está feito, já não dá para fazer de diferente. É deixar para trás e fazer as coisas de outra forma. Além do mais, quer dizer, Deus é mesmo fantástico, porque até o bem que nós fazemos, e às vezes o pouco bem que nós fazemos, vai apagando muito mal que nós já fizemos, não é? Como se fosse uma borrachinha. Então, vamos exercitando essa história de fazer o bem. E então a culpa é só como aqueles softwares que existem para a Microsoft, maioritariamente, para limpar e corrigir os erros. Temos que encarar isso e ver a vida pelo lado positivo. E por último, a intolerância. Nós somos muito intolerantes em muita coisa. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa a favor e depois outra contra mim. A favor, eu por acaso até gosto quando, vamos imaginar, chego ao fim de uma palestra e vem alguém e diz-me assim: olha, Francisco, tu ali na palestra disseste isto ou aquilo que não foi assim muito correto, ou não devias fazer assim, devias tentar fazer mais assado. Eu agradeço isso porque é uma forma de tentar melhorar, estar atento para a próxima. Mas nós parece que entramos numa sociedade em que tudo é competição. Se eu tiver uma religião é a minha contra as outras todas, se eu tiver um clube de futebol
também é a minha cabeça de futebol, parece que estamos sempre em guerra com tudo. E somos muito intolerantes para quem pensa diferente de nós, para quem pensa e para quem age. Temos de trabalhar isso, porque não leva absolutamente a lado nenhum. E então, agora sim, já que passámos os vícios morais, vamos entrar nos vícios tóxicos para o nosso corpo físico. E temos imensos, desde tabaco, álcool, cocaína, heroína, enfim. Esta palestra também é para mim. Eu fiquei muito incomodado com isto, porquê? Eu tenho 48 anos e eu comecei a fumar com 16, só para vocês terem noção de que a palestra também é para mim. E ao longo destes anos todos, eu há alturas em que tenho juízo. A primeira vez que eu me lembro de ter deixado de fumar, tive sem fumar 4 anos, espetáculo. E ao fim de 4 anos, caí na casca da banana, bumba, mais uns anitos. Depois, consegui deixar outra vez, mas isto entretanto há várias tentativas, como, acho que era o Mark Twain, né, que dizia que deixar de fumar é fácil, ele próprio já o tinha conseguido uma série de vezes. E então, da segunda vez que eu consegui deixar de fumar, foram mais 4 anos. E já pensava que era o maior e que não, nunca mais vou cair neste vício. E há um dia, por um disparate qualquer, que fumei um cigarro e pronto, fiquei outra vez. É que depois, lá está, é a mesma doença. É como um alcoólico, enfim, é uma droga. Felizmente, neste momento, já nem me lembro da última vez que tenha tocado num cigarro, mas isso não serve de nada. Porquê? Porque, entretanto, existem outras coisas. Agora há uns substitutos, como por exemplo o Icos, não é? Que eles dizem que não faz mal, que eu não acredito que deve fazer tão mal ou pior, e tem nicotina na mesma. E depois vou alternando dias com juízo e dias sem juízo. Mas, quando nós começamos a ver isto, atenção, o tabaco não altera a consciência, ninguém anda aí aos caídos, como por exemplo quando abusa do álcool. E no entanto, vamos ver, quando se deixa de fumar, o impacto positivo, só estou a falar do corpo físico neste momento, para nós depois termos ideia de como é que serão outras drogas diferentes de tabaco. Depois de 20 minutos, a pressão sanguínea desce para valores normais. 8 horas depois de ter deixado de fumar, os níveis de monóxido de carbono no sangue descem para metade e os níveis de oxigênio voltam ao normal. Depois de 48 horas, a probabilidade de ter um ataque cardíaco desce consideravelmente e o paladar e o olfato retornam aos níveis normais. Isto é fantástico porque eu, das vezes que deixei de fumar, eu notei isto. Foi logo das primeiras coisas que eu notei. Lá está, é uma parvoíce mesmo. 72 horas depois, os brônquios relaxam e os níveis de energia sobem. 2 semanas depois, a circulação sanguínea melhora e continua a melhorar nas 10 semanas seguintes. 3 a 9 meses depois, a tosse originada pelo tabaco desaparece e a capacidade pulmonar aumenta em 10%. E depois de um ano, o risco de sofrer um ataque cardíaco desce para metade. Isto não é de um dia para o outro. 5 anos depois, o risco de sofrer um AVC passa a ser igual a um não fumador. E depois de 10 anos, o risco de cancro de pulmão é igual a um não fumador. 15 anos depois, o risco de ataque cardíaco é igual a um fumador. A um não fumador, aliás. Ou seja, isto dá que pensar mesmo. E estamos a falar só do tabaco. E eu lembro-me que há poucas semanas houve alguém que no final de uma palestra fez a pergunta ao palestrante. Essa semana a pergunta era algo como, já não me lembro do contexto, sei que a pergunta ia mais ou menos neste sentido. Então, mas uma pessoa já sabe que tem que fazer o bem, porque é que não se esforça e tal para ir no caminho do bem? Isso depende de cada um de nós. E o maior exemplo que eu tive, isto marcou-me muito, e eu agora durante os dias que estive a preparar esta palestra, lembrei-me muito deste senhor. O professor Dr. Jorge Correia Jesuíno foi o meu professor na faculdade. Este senhor agora já tem, penso eu, 88 ou 89 anos, mas continua no ativo enquanto investigador na área da psicologia. Ele é psicólogo. Só por curiosidade, eu queria fugir à matemática, tinha um pavor da matemática no secundário, e então quando decidi ir para a faculdade pensei, não, eu tinha muito jeito para a informática.
E então pensei assim, não, isto informática, engenharia informática, isso aqui, eu nunca mais me vou livre da matemática, nem pensar nisso. Então, como eu também gostava muito de gestão de recursos humanos, tinha matemática, mas era muito menos, aí vou eu para a gestão de recursos humanos. Fintaram-me porque adorei o curso, ainda trabalhei um anito naquela área, mas onde é que eu trabalho desde então? Na área informática. Ou seja, isto uma pessoa tenta fugir, mas não. E agora faço contas todos os dias e das grandes. Este senhor marcou-me muito. Porquê? Eu tive algumas cadeiras de psicologia, nomeadamente no sentido, não na psicologia clínica, mas, por exemplo, para entrevistas de emprego, por exemplo. E este senhor deu-me uma ou duas cadeiras de psicologia e ele logo no início do primeiro ano que ele me deu aulas a toda a turma, ele disse assim, olha, sou investigador na área da psicologia, para além de professor, e então volta e meia tenho alguns testes para fazer com voluntários. Se vocês não se importarem, de vez em quando eu apareço aqui com um teste, e lá está, em regime de voluntariado, não conta por nota, aliás, até é anónimo. Aqueles que puderem ficar para fazer o teste, eu agradeço que participam no teste. Está bem. E eu, na maioria dos testes, até participei, mas nunca mais me esqueci de um. Porque há uma vez, no final de uma aula, o professor vira-se assim, olha, hoje tenho aqui um teste de uma investigação que andamos a fazer, e eu gostava de voluntários, mas desta vez era só voluntários fumadores, faz favor. Pronto, os não fumadores foram-se logo todos embora. E os fumadores, uns foram, outros não, e eu decidi ficar, ok, fico. Então, ele colocou-nos em cima da mesa, em frente de cada um de nós, duas folhas A4. A primeira era completamente lisa, era branca, não tinha nada escrito. E depois então havia uma folha por baixo. E ele disse que nós não podíamos mexer naquilo. Então ele começou a explicar o seguinte. Olhem, vocês vão ter, quando vocês desviarem essa folha em branco, vão ter a primeira página onde vocês vão responder algumas questões. E quando chegarem ao final dessa página, ninguém vira a página, está bem? Colocam a caneta ao lado e depois, quando todos tiverem terminado a primeira página, aí sim, eu vou dar ordem, vocês viram a página e resolvem a segunda parte. Não se esqueçam, isto é enorme e tal. Está bem. Ele deu ordem, nós tirámos a folha e a primeira página era há quanto tempo é que fumávamos, quantos cigarros é que fumávamos por dia, se estávamos conscientes do mal que o tabaco fazia, para descrevermos todas as doenças causadas pelo tabagismo que nós nos lembrássemos. Epá, sei lá, 30 por uma linha, uma pessoa chegava ao fim daquela página já se a sentir meio mal. Pronto. Acabei, lá esperámos que toda a gente tivesse terminado. E ele disse, já toda a gente terminou, então agora virem a página. E quando virei a página, quando virámos, o que é que estava do outro lado? Era só uma pergunta com um espaço livre, portanto era resposta de texto livre, que era, perante aquilo que você demonstrou saber sobre os malefícios do tabaco, responda, porque é que fuma? E ele veio um baque naquele dia de todo tamanho. Algumas vezes lembro disso, cada vez menos, mas foi muito bom ter feito esta palestra, porque eu fiquei-me a abanar. Pode ser que ganhe juízo. Álcool. E atenção, o álcool, quando é usado, por exemplo, bebeu num copo de vinho à refeição, aliás, até há alguns médicos que dizem que até poderá fazer algum bem ao coração, não sei. Exato, depende, mas pronto. Agora, o abuso já começa a ser mauzito, não é? Por exemplo, as pessoas que ao fim de semana, ou enfim, juntam-se com os amigos e depois passam ali, bebem uns quantos. Mas depois existe a dependência. E um alcoólico é um toxicodependente, só que o álcool é uma droga legal, não é como a heroína ou a cocaína, mas os malefícios são muito idênticos. Então, causa dependência como qualquer outra droga, o seu abuso causa sérios problemas de saúde e altera o estado mental, e muitos acidentes, crimes, e isso, 30 por uma linha, ocorrem depois de ingerir bebidas alcoólicas. Neste momento ainda só estamos a falar do ponto de vista físico. O AX. Muita gente diz que o AX é inofensivo. Eu não ponho em causa, até porque não tenho conhecimentos para isso, que possam existir tratamentos com cannabis para doenças graves ou... Pronto, mas não é isso que estamos a falar. Primeiro, embora há 20 ou 30 anos atrás o AX já fizesse mal, nós temos que perceber, e mais à frente eu vou-vos dar aqui o exemplo disso,
estes pedacinhos que na gíria chamam de sabonetes, não é haxixe puro e cada vez se mistura lá mais coisas que as pessoas não sabem que estão a consumir, por simplesmente não sabem. Pode causar, atenção, esquizofrenia existe sem ser no âmbito de consumo de canabinoides, mas pronto, pode causar esquizofrenia, delírios persecutórios são, por exemplo, vamos imaginar que eu tomo o pequeno almoço, tenho que ir ao médico, por exemplo, e tomo o pequeno almoço a correr, em casa, vivo sozinho, e nem tive tempo de limpar a mesa, ficou ali umas migalhas. Vou para o médico, e depois quando volto o médico, passado 2 ou 3 horas, para a mesa, migalhas? Ai, deve haver alguém que tem a chave da minha casa e que vem aqui às minhas escondidas. Pronto, eu começo ali já a inventar uma história e vejo mal em tudo e teorias da conspiração. Conheço uma pessoa assim, originado pelo consumo de drogas. Alucinações, depressão, enfim. Para os pulmões, por exemplo, equivale a 5 cigarros fumados de seguida. Não é bom. O crack, e é a última que eu vou falar, porque existem muitas mais. O crack tem uma base de cocaína misturado com outras coisas, é a cocaína dos pobres, vá. Porquê é que se chama crack? Porque para consumir aquilo vem assim numas placazinhas que têm que ser queimados e depois dão, ao fumar, aquilo causa estalitos, crack, 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 crack. Quando vocês veem imagens de pessoas totalmente destruídas fisicamente, muito paradas na rua com aspecto cadavérico, por exemplo no Brasil, nos Estados Unidos agora há muito, e cá em Portugal também, mas existem muito aquelas zonas que até chamam a Cracolândia, infelizmente é isto. Pode causar infarto, AVC facilmente, derrames, problemas respiratórios, problemas mentais. E a euforia e a depressão, neste caso, são tão altos, são tão grandes, por acaso em inglês isto tem mais lógica, porque eles costumam dizer que quando a pessoa está debaixo do efeito de drogas, que está high, ou seja, em traduzido, estão num estado de euforia, num estado de felicidade artificial, mas pronto. Aqui o estado de felicidade é tão alto, tão rapidamente, só que depois também quando, imagina que é o estado normal, né? Consomem, ficam num estado de euforia muito grande, só que depois quando passa o efeito ficam num estado de depressão muito duro. E então, a diferença entre euforia e depressão nesta droga em específico é tão alta que existe o perigo de ficar viciado logo à primeira, porque depois tem que se consumir mais para não ter aquele sofrimento. E agora aqui, por exemplo, isto preocupa-me porque recentemente, em mais do que uma apreensão de AX, que é aquela droga inofensiva, não é? Foram detectados pedaços de crack, ou seja, os traficantes também, o negócio deles é vender droga e querem sempre ver se arranja mais clientes das drogas mais duras que fiquem agarrados. Por acaso tinha aqui mais o ecstasy, que muitas vezes já ouvimos falar no telejornal. Isto, enfim, nunca se sabe bem. Por exemplo, quando eu tomo, vamos imaginar que eu tenho uma dor de cabeça e tomo o Benuron. Aquele comprimido foi validado, está controlado. Nós sabemos que um Benuron hoje é igual a um comprimido de Benuron que se deu para a semana. Isto são feitos em garagens, a gente nunca sabe o que é que vai tomar. Pode ser ali o fim, porque não sabemos. E, claro, para além destas, há heroínas, cocaínas, uma infindável quantidade de drogas. Mas depois existem outras que nós, à primeira vista, não pensamos que sejam drogas, porque não estamos a consumir nada. Por exemplo, o jogo. Só que o jogo entra com o nosso cérebro, estou a falar do físico ainda, o nosso cérebro é o responsável, por exemplo, de hormonas do nosso corpo e tudo mais. Ora, há uma recompensa quando nós ganhamos uma satisfação, não é? E aquilo liberta ali umas coisas no corpo que, lá está, é uma droga natural. Só que depois isto pode ser muito perigoso. Eu, quando era mais novo, eu já lá chego, mas já agora só vou abrir aqui um parênteses. Eu tive um bocadinho, sem nunca perder o juízo, e não me orgulho nada disso, eu tive alguns anos no limiar, estive demasiado próximo deste mundo todo que eu acabei de dizer. E então, eu aprendi a jogar Blackjack, que é um jogo de casino que, segundo os entendidos em estatística, é o único jogo de casino em que as probabilidades estão do lado do jogador em vez de estar do lado do casino.
Só que depois as pessoas perdem a cabeça, né? E eu aprendi a jogar blackjack com quem? Com um viciado no jogo. O senhor era um senhor de negócios que andava sempre aí pelo mundo, e então eu estava todo contente porque estava a aprender a jogar blackjack com um senhor que até chegava em Las Vegas de vez em quando. Assim, parvo isso, né? Cheguei, vá lá, jogava só feijões no computador. Mas, por exemplo, no grupo de amigos que nós pertencíamos, houve uma vez um amigo meu que fez uma viagem à Índia e o encontrou lá. E então, numa saída à noite, ele depois a contar-me que ele decidiu, vamos ali àquele casino que eu ouvi falar que aquele casino é muito bom. E ele começou a dizer, mas espera lá, mas tu estás a ir à recuperação, vais para um casino, é a tua perdição. Não, espera lá, olha, tens aqui o meu cartão de crédito, vais guardar, e se eu perder a cabeça, tu nunca me vais dar o cartão de crédito, está bem? E ele não achou grande perigo naquilo, ok, combinado. E entraram. Erro, porque passado um bocado ele já estava a pedir-lhe o cartão de crédito e dizia, não, tu disseste-me para não te dar, e ele partiu para a violência, não é? Porque isto mexe com muita coisa. Então, até consequências espirituais. Já vimos que consequências físicas temos muitas, independentemente de ser tabaco, álcool, drogas chamadas leves ou duras. Agora, tudo aquilo que se manifesta aqui no corpo físico também se manifesta no perispírito. Já agora, pode estar aqui alguém pela primeira vez. Normalmente uma pessoa que acredita que existe a vida para além desta vida, o que é que acredita? Acredita que nós temos um corpo e depois uma alma. O que os espíritos nos explicam é que isso não é exatamente assim. Ou seja, nós temos um corpo físico, temos então o espírito, a centelha divina, que não se vê, e temos o perispírito, que para nós não é matéria, mas os espíritos explicam-nos que é alguma coisa, é uma matéria num estado que nós ainda não conseguimos compreender, que faz a ligação entre o espírito e o corpo. Ora, tudo aquilo que nós fazemos ao corpo físico, depois o perispírito vai ficar impregnado. Então que nós podemos estar a arranjar complicações, não só nesta vida que nos façam ir embora mais cedo, como estar a arranjar complicações para próximas, sei lá, problemas respiratórios ou uma infindável quantidade de coisas. Portanto, logo aí, um problema. Porque as doenças, muitas vezes, antes de se manifestarem no corpo físico, se manifestam no corpo perispiritual. E depois, o facto de sermos dependentes, seja lá do que for, em termos químicos, vai originar uma coisa que é, eu tenho duas soluções. Por exemplo, ou deixo de fumar agora, não é? E se calhar até anda aí abananado um tempito, mas depois passa, ou então continuo a fumar até que um dia vou para o lado de lá da vida. E então esta parte aqui deixa de existir. Mas o Francisco continua a existir. Então, como é que vai ser depois? Depois apetece-me fumar e não consigo agarrar num cigarro, por exemplo, não é? Agora imaginem drogas mais duras. Eu estou a dizer isto de uma forma light, mas isto acontece mesmo. E depois, e isto acontece com qualquer um de nós, mas então num viciado acontece muito, existe aquela coisa de que nos desenhos animados aparece o diabinho ou o anjo a dizer, não faças isso, faz, isso não faz mal nenhum, vai lá, de coisa que é. Porquê? Porque se do lado de lá da vida eu continuar a ser fumador, ou continuar a ser alcoólico, ou viciado numa droga qualquer, eu vou querer continuar a consumir. Então o que é que eu faço? Eu vou-me aproximar de quem, por exemplo, de quem fumo, não é? E vou como que fumar, isto é alegórico, está bem? É só para um exemplo. E vou inalar, as propriedades espirituais daquele cigarro, por exemplo, para matar o vício. Porque, como eu disse há pouco, não tem só impacto no corpo físico. E com isto estamos também a arranjar outro tipo de problemas, que é as companhias menos agradáveis. Vocês nunca viram, de certeza que já viram, por exemplo, uma pessoa que... Isto aplica-se a qualquer droga. Eu vou falar esta porque esta é aquela mais comum que nós vimos aí na rua. Vocês já viram uma pessoa que fuma, por exemplo. Ora, uma pessoa que fuma, o que é que acontece? O nível de nicotina começa a cair e ela de repente tem aquela tendência de repor os níveis de nicotina. Então o que é que faz? Vai pegar num cigarro e repõe os níveis de nicotina. Num parâmetro normal, entre aspas, o que é que acontece?
ele fica com os níveis de nicotina repostos e depois vai demorar algum tempo, depende do vício que ele tiver, uma hora ou duas, se calhar, os níveis a tornar a ficar baixos e vai buscar outro. E vocês nunca tiveram ao pé de alguém que é assim, né? E depois está todo contente e que começa a fumar um cigarro e apaga aquilo, pega logo no outro, mas como agora acabaste de falar? Pá, nem sei, olha, está-me a apetecer outro. Não estou a dizer que seja, mas estão a ver, fuma lá outro que está-me a apetecer. E então podemos estar a arranjar problemas. E depois é aquilo que eu tinha dito há pouco. Imaginem, eu ser viciado no álcool e depois chegar ao lado de lá e não sou capaz de pegar em copos e se do lado de lá a consciência ganha um nível muito superior ao que nós temos cá, um peso, então imaginem o que será, se calhar o vício, se calhar até custa mais deixar de lado de lá, ou não, isto agora foi uma opinião minha só, não tem a ver com o espiritismo. Então, muitas vezes acontece-nos aquilo, não estou a dizer que vai acontecer a toda a gente, não é nada disso, mas isto é um exemplo, foi o ponto de vista de um espírito. Não sei se já leram um livro que é O Nosso Lar, que também há o filme, foi de onde é que foi tirado esta imagem. Ora, o André Luiz era um médico, não acreditava em nada da espiritualidade e pronto, lá tinha o trabalho dele e a família e gostava muito do seu charuto e de beber uns copos e tal, se calhar com os amigos, e arranjou uma doençazita e desencarnou. E ele desencarnou e viu-se num lugar muito mau. Olha, que isto não se vê bem, mas ainda bem porque isto é só alegórico. Viu-se num lugar terrível e que depois até havia espíritos que o chamavam de suicida. E ele, suicida? Mas eu não me suicidei. Pronto. Porquê? Porque ele não tinha ainda consciência de que aquilo que ele andou a fazer, ao fim e ao cabo, foi um suicídio indireto, vá. Mas isto não é para assustar, porque nós temos a capacidade de ir corrigindo os nossos erros. Mas lá está. É outra consequência. E então como é que nós podemos evitar estes mundos? Eu não sei muito bem a resposta para isto, mas posso dar o meu exemplo e daqui servir lá está, de exemplo para, pode ser que consigam adaptar à vossa vida ou a alguém próximo de vós. Eu até ao 9º ano fui um aluno perfeitamente normal, e não pertencia nem àquele grupo que normalmente, infelizmente, existe muito nas escolas, né? Há o grupo daqueles que são postos de parte e há o grupo dos famosos. E eu andava lá alguns no meio, ninguém me ligava nenhuma, ainda bem. Só que depois, cheguei ao 9º ano, quando acabei o 9º ano, aliás, passei para o 10º, fui para esta escola. Na altura ainda não tinha estes pavilhões, mas era esta escola. E eu cresci num local, não sei como é que está agora, mas na época aquilo era um antro de droga. E eu quando cheguei a esta escola ninguém me conhecia e eu comecei-me a dar muito com os famosos da escola, famosos que não são famosos coisa nenhuma, naquela idade nós somos um bocadinho tolinhos, não é? Então aquilo soube muito bem, porque, agora dou-me bem com aqueles que toda a gente gosta, à maneira. O problema é que alguns deles tinham vidas, embora fossem muito boas pessoas e eu gostava muito deles, tinham vidas não muito recomendáveis. E eu comecei a frequentar locais que eu hoje teria medo de lá ir, não é? E então eu ainda nem sequer tinha idade para frequentar estes locais. Havia uma sala de jogos, isto é figurativo, a sala de jogos não é esta. Havia um local lá perto onde eu morava, um local horrível, era uma cave, só tinha uma entrada para lá, uma cave que ele ficava debaixo do chão, um lugar enorme, em que tinha mesas de snooker, este tipo de máquinas de videogames, uma fumarada incrível, que na altura podia-se fumar dentro dos locais, e depois um tráfico de droga assustador. E eu tinha ali muitas pessoas que eu conhecia, sei lá, eu conhecia aquela vida. Foi uma sorte, se calhar não foi uma sorte, mas vá, eu nunca ter caído neste mundo a não ser o frequentar. Então, eu conhecia alguns traficantes, sabia onde é que eu escondiam drogas, cheguei a estar presente em algumas rusgas policiais, eu cheguei a ir com pessoas que consumiam drogas duras a locais nada recomendáveis, como por exemplo Chelas, que queria ver se a polícia nos mandasse parar como é que era para mim, até que depois abri os olhos e enfim, fui-me desligando destas pessoas, que não estou a dizer que elas sejam más pessoas, atenção, quero chamar a atenção disso. No entanto, estes anos foram úteis para me tornar a pessoa que eu sou.
E eu acho que tenho uma explicação porque é que isto terá acontecido. É uma teoria minha só, não estou a dizer que seja verdade. Um baque que eu apanhei foi quando eu estava na faculdade. Esta sala de cinema já não existe, que era o Quarteto, em Lisboa. Eu estava na faculdade e já trabalhava, claro que eu comecei a trabalhar logo no secundário, e então há um dia que eu, acho que no dia seguinte ia estar de folga, e eu decidi ir ao cinema. E então, na altura ainda havia estas salas de cinema que ficavam fora dos centros comerciais. Um dia à noite, para estacionar o carro aqui ao pé, foi um problema grande, porque eu não conseguia arranjar lugar para o carro. Até que vejo um rapaz, pronto, com aspecto sem abrigo, com um jornal, a arrumar o carro. Havia lá um lugar para mim. E então, todo contente, lá vou eu, fiquei, lá vou ter que dar uma moeda, mas paciência. Estacionei o carro, peguei numa moeda e conforme saí do carro, ele veio na minha direção para receber a moeda e isto foi ao mesmo tempo. E eu reconheci-o. Só que ele, quando olhou para mim, ele também me reconheceu. E então ele, com vergonha, desatou a correr. Eu ainda queria falar com ele para ver se ele precisava de alguma coisa, se precisava de ajuda. Eu não faço ideia do que é feito dele, não vou dizer nomes, que isto fica gravado na internet. Mas eu lembro perfeitamente, na escola, naquele grupo que era tudo inofensivo, né? Por exemplo, a cannabis não faz mal a ninguém, ele era muito dessa conversa, que isto não faz mal a ninguém, eu nunca vou passar daqui, né? Acabou aqui. Não sei se acabou aqui, espero que não, que tenha recuperado, mas eu lembro perfeitamente que ele tinha um jeito incrível para cozinhar, queria ser chefe de cozinha, algo se perdeu ali, e como é que eu acho que não caí lá? Pela prevenção. Como? Nós temos que começar a mostrar, nomeadamente aos mais novos, porque nós, enfim, em princípio, já teremos a idade de não cair nisto, que as drogas não é só assim uma coisa inofensiva, levam mesmo a consequências sérias. Por exemplo, aqui uma fotografia, se isto são fotografias da polícia nos Estados Unidos, quer dizer que na fotografia do lado esquerdo ela já tinha sido detida por algum motivo. Posse de droga, alguma coisa. Em 2005, com meftaninas, 2 anos e meio depois, é a mesma pessoa. 11 anos de diferença, não é? E depois temos aqui pessoas conhecidas, como a cantora que tinha uma voz incrível e em poucos anos também se foi embora. O que é que eu acho que no meu caso resultou? E eu não me canso de dizer isto, eu sou muito chata, até mesmo lá em casa, a minha mulher não é espírita, não liga nenhuma a isto, mas tem um miúdo pequeno que neste momento tem 14 anos, e eu sou muito chato, que é educação espírita juvenil. Por exemplo, aquilo que acontece aqui aos sábados, não vão tornar as crianças, aqui ninguém vai tornar as crianças espíritas ou os jovens, mas estão-lhes a passar conhecimento, o que é moralmente correto. E comigo aconteceu, eu não tive isto, que eu na altura não sabia sequer que o espiritismo existia, mas comigo aconteceu uma coisa muito curiosa, que foi, os meus pais trabalhavam os dois longe de casa, e na época havia uma senhora, já tinha 73 ou 76 anos, já não me lembro, em que a minha mãe dava-se bem com ela, e eu comecei a ficar lá em casa. E então a senhora tinha uma história de vida fantástica e ela era espírita. Eu só soube que ela era espírita já depois dela ter desencarnado, uns anos depois. Como é que eu soube que ela era espírita? Ela teve um trabalho fantástico, ou seja, eu basicamente tive mais ou menos aquilo que se vive aqui na educação infantil-juvenil, só para mim, que foi-me passando o que era moralmente correto, aquilo que me fazia confusão, por exemplo, na catequese, quando andava na catequese na altura, e que me fazia confusão, ela passou-me, sem nunca ter emprego a palavra espiritismo, foi passando que havia reencarnação, a evolução, por exemplo, do reino animal até chegar ao nível nominal, foi passando os vários planetas habitados. Ou seja, ela foi-me passando os pilares todos do espiritismo sem nunca ter emprego aquela palavra. E foi-me passando conhecimento que foi útil quando? Os espíritos que nos querem bem, eles querem muito ajudar-nos. Só que muitas vezes eles não conseguem ajudar-nos. Por exemplo, um espírito para me ativar uma memória só consegue ativar uma memória de algo que eu vivi. Certo? Então, perante algo menos bom, um espírito consegue soprar-me ao ouvido, olha lá aquilo que tu aprendeste, por exemplo, lá no CCE,
aí há uns anos atrás. E depois ele faz o que quiser, a escolha é dele, né? Mas está a soprar aquilo ao ouvido. E esse tipo de conhecimentos é muito útil nós termos. No meu caso, acho que foi um pilar. Daí que é para dizer não às dependências, mas atenção, não é só às dependências daquelas que eu estive aqui a falar do corpo físico. Também é as outras por onde eu comecei. E mesmo que nós tenhamos muitos defeitos, se nós tivermos 10 e conseguimos resolver 1 ou 2, já terminamos esta vida melhor do que iniciamos, né? E é por aí que temos que ver. E não vamos apontar o dedo a um toxicodependente, porque ele de facto precisa muito de ajuda e é uma pessoa exatamente como nós. E ainda vai a tempo de conseguir evoluir, obviamente. Isto foi a biografia em que eu me baseei, o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e este aqui eu vou tomar a liberdade de vos falar dele brevemente, que é, eu acho que isto agora é muito difícil de encontrar, mas se conseguirem encontrar na internet ou em alguém em segunda mão ou algo, não deixem de ler este livro, Manual Prático do Espírito, de Ney Prieto Pérez, que é ouro. Este livro é mesmo muito, muito bom. E pronto, foi o tema que eu trouxe hoje. Eu sei que foi um bocadinho pesado, mas às vezes também faz falta.